Olha só, pode ser humano de novo aqui na sua telinha ou no seu tocador de áudio. Que bom que você tá aí, porque aqui é sempre papo super quente, super ótimo sobre pessoas, comportamentos, relacionamentos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é obrigatório para todas as pessoas que estão assistindo, que é bem-estar, gente. Bem-estar. Todo mundo fala, ninguém sente, doutor. Doutor Filipe Pedrinola, falei certo? Perfeito. Ai, gente, eu tenho essa fluência aqui que eu falo às vezes certinho. Ô, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vivi. Muito bom estar aqui, né? Pra gente ter esse papo aí tão gostoso e tão importante É verdade. hoje, né? É verdade, doutor. E olha só, gente, doutor Filipe, ele é endocrinologista, o que me dá uma esperança de sair aqui com uma receita daquelas, o quê? Canetas. Mentira, tô brincando. Jamais, doutor, jamais pediria isso. Dependendo do caso, né? É uma brincadeira pessoal, mas se você já riu com a gente, você já pode curtir esse canal, se inscrever, ativar o sininho para notificações. E hoje a gente vai falar sobre isso, gente, que é tão importante e tem sido uma busca muito grande de muita gente na sociedade pelo bem-estar, né, doutor? Pela qualidade de vida. Nós vamos falar de um programa super legal do doutor, que é Medicina de Estilo de Vida. Então, gente, fiquem aí com a gente. Doutor, antes de eu te apresentar, eu vou fazer minha autodescrição, tá? E aí depois faz a sua, combinado? Então, meu nome é Viviane, eu sou uma mulher branca, 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho, eu tenho olhos castanhos escuros, eu tô vestindo uma blusa azul e uma calça jeans. E o doutor Filipe, se apresente para nossos amiguinhos. Bom, meu nome é Filipe Pedrinola, sou médico e para me descrever um pouquinho, eu tenho 1,78 de altura. Não tenho me medido mais, porque eu tenho medo de ter baixado. Ai, deixa pra lá. O cabelo é mais castanho claro, tenho olhos verdes. E acho que tô no peso certo, né? Ah, ótimo. Então... Eu não falei sobre o peso, percebeu, né? Mulher, né? Essa Mulher. parte não precisa. E basicamente isso. Muito. A sua roupa? Ah, minha roupa, bom, eu tô com um casaco que tá frio, azul marinho, uma camisa branca e azul, né? Com as listinhas azuis bem fininhas. E uma calça azul marinho também. Assim, Ótimo. É basicamente isso. Muito bem, esse é o Dr. Filipe, então, tá descrito aí pra gente. O Dr. Filipe, ele é doutor em endocrinologia, metabologia pela Faculdade de Medicina da USP, membro da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Certificado em Medicina Mente e Corpo pela Universidade de Harvard, que chique. E médico do corpo clínico lá do Hospital Albert Einstein. Muito bem-vindo novamente, Dr. Filipe. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Obrigado, Vivi. Aproveito para cumprimentar todo mundo que estiver nos assistindo. Ótimo. Doutor, bom, a gente poderia falar sobre tantas coisas. A gente vai começar falando, lógico, de bem-estar. Mas não sei nem por onde eu começo. Quer começar, doutor? Falar de bem. Posso começar. E aqui é assim, a gente faz umas coisas assim, porque, olha, tem tanta coisa, tanta coisa envolvida, os hormônios, né? Por onde o senhor acha que o senhor tem que começar? Antes do senhor começar, não comece. QR Code. QR Code que vai nessa tela aqui. Tem todos os seus contatos do seu consultório, do seu canal, do YouTube que tiver. O que o senhor achar importante, o senhor manda pra gente nesse QR Code, tá? Então, quem assistir fala, poxa, bacana, quero saber mais, quero uma consulta, quero qualquer coisa. QR Code aqui com o do Dr. Filipe. Agora o senhor pode começar. Combinado, Vivi. Bom, vamos falar de bem-estar, é um tema tão amplo, Nossa. né? Acho que tem que começar por algum lugar, né, Vivi? Isso. E eu diria o seguinte, que o bem-estar, acho que a gente pode falar de bem-estar fazendo uma analogia, né? Do estado de saúde das pessoas como se fosse a ponta de um iceberg. Né? Então, vamos imaginar um iceberg, um grandão. Quando a gente vê um iceberg, só 10% está para fora da água. Os outros 90% eles estão escondidos lá embaixo da água. Né? Então, esses 10%, essa pontinha do iceberg, seria, fazendo uma analogia, como se fosse o estado de saúde aparente das pessoas. Então, é como se fosse uma fotografia. Então, essa fotografia vai mostrar o quê? Se a pessoa está acima do peso, se ela está bem de saúde mental, se ela tem alguma doença, como é que está a aparência dela, como aparentemente ela está, né? Só que a gente sabe que ninguém engorda de repente ou adoece de repente, né? É um processo. Então, é o resultado do quê? Das nossas escolhas, né? Nossas escolhas de vida, de hábitos de vida. Então, aí, esses hábitos de vida estão escondidos embaixo do nosso iceberg. Então, o primeiro andar desse iceberg seria, por exemplo, atividade física, movimento.
Então, o exercício físico ele é muito importante. A gente pode ir aprofundando aqui durante o nosso papo. Não só porque queima calorias, que muita gente pensa na atividade física só para emagrecer, queimar calorias. Mas não é só isso. A gente sabe que o exercício físico tem um impacto muito grande na saúde de forma geral. Até porque os nossos músculos eles são órgãos endócrinos. Eles produzem hormônios. Isso é uma coisa que não se sabe de muito tempo para cá. Nossa, né? Eu não sabia. Então, isso é bem interessante a gente falar. E então, claro que além disso, existe a liberação de mensageiros químicos que dão bem-estar e alegria. Né? Então, a química da alegria. Então, com o exercício físico, você vai liberar endorfina, serotonina, dopamina, né? Toda essa química que vai ter uma ação a nível de saúde mental e comportamento. Mas antes disso tudo, a gente tem raiva, né, doutor? De ter que fazer o exercício. Eu costumo dizer o seguinte, que se você não gosta de fazer exercício, vai sem gostar mesmo. Vai sem gostar. Porque não tem opção, né? Então, o exercício é uma poupança que você vai dar para a sua saúde, para o resto da vida. Porque a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então, a poupança que você faz hoje é o que você vai colher lá na frente. Porque a grande maioria das doenças, elas não são... elas são sintomas, na verdade. Né? As doenças aparecem no decorrer dos anos. A doença não aparece de repente, salvo algumas exceções, né? Mas então é o resultado. Né? Ninguém engorda de repente, ninguém fica com pressão alta de repente, ninguém fica com diabetes de repente ou aparece um câncer. Né? A gente vive numa era de doenças de estilo de vida. Né? Então, esse é o nosso primeiro andar. O segundo andar é a alimentação, daquilo que você escolhe para colocar para dentro, né? Seja comida, seja bebida, depois é bom a gente falar do álcool também. Boa. Então, essas escolhas, né, do que comer, né? Porque a gente é o que a gente come e comida é informação, mexe com o nosso DNA. E a gente sabe que outro assunto bacana para a gente falar é sobre a medicina de precisão, a medicina das ômicas, né? Então, nutrigenômica, por exemplo. Então, de que forma os alimentos eles interagem com os nossos genes, com o nosso DNA. Então, a gente sabe que é isso. O alimento, ele é informação. E ele é capaz de mudar a expressão dos nossos genes. Nossa. Né? Que isso é uma área também mais nova da medicina, chamada de epigenética. Epigenética. Porque genética, a gente nasce com aquela genética, o nosso DNA. Sim. Ele não muda, mas a expressão dos nossos genes vai mudar. Qual gene que você liga ou desliga, né? Então, esse é o nosso segundo andar. E aí, tipos de dieta existem muitos, né? Mas aí eu tenho certeza que você vai me perguntar. O nosso terceiro andar, é o emocional. Então, como que você lida com as suas emoções? Como é que está a sua saúde mental? E acho que a pandemia realmente mostrou muito isso para o mundo, né? As pessoas pioraram muito a saúde mental. E então, a gente sabe que o Brasil ele é campeão mundial, por exemplo, de ansiedade, segundo colocado em depressão, né? E da América Latina, nós somos líderes, por exemplo, de sedentarismo na América Latina e quinto do mundo em sedentarismo. Nossa! Né? Então, essa saúde mental é extremamente importante. Como que a gente está lidando com as nossas emoções? Porque é claro que ninguém é culpado pelo que sente. A gente sente porque sente. Mas o que você faz com isso? Né? Como é que você está reagindo? Qual o preço emocional que você está pagando para aquelas emoções e como você está cuidando do seu emocional? Aí o nosso quarto andar, a gente pode dizer que é a espiritualidade. Né? Espiritualidade não tem a ver com uma religião ou crença específica, mas tem a ver com a nossa conexão. Né? Como é que você se conecta com você mesmo, com a família, com os amigos, com o mundo, com a natureza. Na verdade, é o sentido e o propósito da vida. Né? Como dizem os americanos, o meaning and purpose. Né? Então, qual é o sentido e o propósito da vida? Essa é a nossa conexão. E a gente tem um quinto andar, que é o sono, né? Que descanso é fundamental. Então, se a gente for pensar, a gente dorme mais ou menos um terço da vida. Sim. Né? Então, uma pessoa de 60 anos, ela passou 20 anos dormindo. E tem muita gente que acha que dormir é perda de tempo. Sim. Mas se fosse perda de tempo, não ia dormir 20 anos, uma pessoa com Não 60. Então, o sono é fundamental. Que acho que é um ponto muito bacana para a gente falar também sobre qualidade de vida e bem-estar. Porque o sono é algo extremamente complexo e muito dinâmico, apesar de parecer que a gente está lá sem fazer nada, dormindo e perdendo tempo. Sim. Então, eu acho que esses andares, para mim, são extremamente importantes para a gente falar de bem-estar. E é muito importante dizer que não existe um andar sem o outro. São 5, então. São 5. 5 andares. E não adianta você estar bem de emocional,
e não fazer atividade física. Não adianta você comer bem, mas não dormir. Né? Ou então, você dorme, mas não faz atividade física. Então, é muito importante que todos esses andares sejam contemplados no dia a dia. É difícil? É. Mas esse é um grande desafio. E nós somos os resultados das nossas escolhas, né? Nós temos que ser responsáveis por isso. Ser os protagonistas aí da nossa saúde, né? E não terceirizar. É muito comum, eu vejo muito isso, né? A pessoa vai no médico. Bom, eu já fui no médico. Então, o médico tem que me resolver. Ou então vai fazer terapia. Aí vai no psiquiatra, vai no terapeuta. Eu já fui no terapeuta, voltou para casa, mas não põe aquilo em prática, né? Não reflete sobre aquilo, não pensa sobre aquilo. É como se fosse algo que não é a ver com ela mesma. Então, essa falta de protagonismo que a gente vê nos dias de hoje, a nível de saúde, é extremamente impactante. Perfeito, doutor. Nossa, eu amo esses assuntos. Eu amo, eu tô apaixonada, ainda mais por saber que agora os músculos, então, também geram hormônios. É isso, doutor? É isso. Isso Gente! isso é uma descoberta, vamos dizer assim, de uns 15 anos para cá, né? E aí, quando se descobriu isso, quando você contrai o músculo, então você faz o exercício, aí contrai, relaxa o músculo, isso leva o músculo a produzir mensageiros químicos, hormônios, Tá. que foram batizados de miocinas. Mil de músculo. E sinas, mensageiros, né? Proteínas mensageiras. O que é a definição de hormônio. Porque o hormônio são mensageiros químicos que agem em pequena quantidade, tanto a nível local como à distância. Então, quando você faz a contração muscular, o músculo produz várias miocinas, que têm uns nomes bem estranhos. Né? Como, por exemplo, interleucina 6, irisina, Irisina. BDNF, né? Interleucina 15. Então, assim, são vários nomes estranhos, mas essas substâncias são produzidas pelo músculo, agem no próprio músculo e agem à distância. Só para te dar uma ideia, e para quem está aí nos ouvindo, o BDNF é um fator neurotrófico de desenvolvimento dos neurônios. Então, quando você faz exercício, você melhora a produção dessa miocina e você melhora a regeneração e a qualidade dos seus neurônios no cérebro. Então, olha que interessante. Então, fazer exercício te deixa mais inteligente e seu cérebro cresce, né? Literalmente, né? Ele expande literalmente, doutor. Nossa. Então, tudo isso... E aí, se descobriu que o músculo faz isso, né, com exercício, e o corpo todo também. Então, você tem, por exemplo, mensageiros químicos, hormônios, que são produzidos durante o exercício no coração, cardiocinas, no tecido gorduroso, adipocinas, nos ossos, osteocinas. Então, o exercício físico leva à liberação desses hormônios não só no músculo, mas na grande maioria das células de outros órgãos do nosso corpo. Nossa, e aí, nossa, gente, tá tipo... Sabe? Já viu aquela figurinha? É aquela figurinha aqui, gente, que eu tô aqui agora. Ô, doutor, e aí liberando esses hormônios, então cada um serve, por exemplo, esse dos ossos, que eu não vou saber jamais repetir nenhuma dessas palavras, eu só sei miocinas. Miocinas eu gravei. Mas as miocinas, então, cada lugar que ela atua, ela é benéfica para aquele campo. Então, para os ossos... É isso? Por exemplo... A dos ossos para os ossos. Falando do músculo especificamente, vamos falar de algumas... podemos falar de 3 ou 4 dessas miocinas, né? A interleucina 6, produzida no músculo, né? Se a gente pensar em interleucina 6, de forma geral, quando a gente produz uma inflamação, você levou uma batida, se machucou, tem algumas células do sistema imunológico que produzem. E elas são inflamatórias. Elas levam a inflamação para te proteger de uma agressão. Mas a interleucina 6 produzida no músculo, ela é anti-inflamatória. E a gente envelhece porque inflama. Então, essa interleucina 6, ela tem um efeito que ajuda uma característica anti-inflamatória. Então, a nível muscular, de ossos, no corpo de uma forma geral. Então, essa é uma delas. Uma outra que chama irisina. A irisina foi descoberta em 2012. E a irisina, ela tem um efeito, olha só, um nome estranho, chamado browning, um amarronzamento da nossa gordura do corpo. Então, ela pega lá aquela gordura que é branquinha, que é aquela gordura paradona, que não queima caloria nenhuma, e ela leva uma mudança metabólica dessa gordura e o aumento de umas estruturas, se a gente for lembrar lá da escola, né, do ginásio, que eram as mitocôndrias, né? E a mitocôndria é a nossa torradeira, lá que queima caloria, que produz ATP, né? Então, lá, se a gente for lembrar, naquela época lá que a gente aprendia sobre o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, né?
Então, a mitocôndria, ela gera energia para a gente, gera ATP. E aí, a irisina, por exemplo, ela faz isso, ela consegue aumentar a qualidade e a quantidade dessas mitocôndrias dentro do músculo. Então, isso faz com que você se torne metabolicamente muito mais eficiente. Por isso que também você queima mais caloria, mesmo em descanso. Nossa. Quando você tem massa muscular melhor. Porque essa irisina também, ela aumenta a capacidade do músculo de fazer mais fibras musculares e de dar hipertrofia. Né? Tá me convencendo, hein, doutor? Tá mais bem? um pouquinho aqui e eu vou sair daqui, eu e mais o pessoal que tá no estúdio com a inscrição na academia. Não, eu tenho inscrição. A inscrição eu já tenho. Boa. Tem desconto para quem paga e não vai, não? Então, eu já fiz inscrição, tô indo lá para ver o que tá acontecendo, porque eu fiz inscrição até agora, nada. Nada? Então, tô indo lá para ver. Mas tá me convencendo a tomar vergonha e fazer direito. Porque eu faço e aí eu percebo que falta constância para mim. Eu até gosto de ir, assim, eu me sinto bem quando eu vou. É isso, tudo que você contou no início, né? A coisa do bem-estar depois que você termina. O Leonardo, ele fala que a gente tem bem-estar exatamente porque terminou. Então... Verdade, também, né? Ele fala, mas gente, é gostoso porque acabou. Então, mas na verdade tem toda uma geração de hormônios aí que deixam essa sensação de bem-estar de verdade, né, doutor? Tem mesmo. Porque fora esses hormônios que a gente está falando, tem aquela química da alegria que a gente falou no começo, né? Olha. Então, isso aumenta a produção. No cérebro, a gente tem vários desses mensageiros químicos, ou também chamados de neurotransmissores. Então, por exemplo, você tem a serotonina. Por que todo mundo toma antidepressivo? Para aumentar a serotonina. Porque a serotonina te dá bem-estar, diminui a ansiedade, né? Te ajuda a ver passarinho azul. Então, as pessoas tomam muito serotonina quimicamente. A dopamina. A dopamina é nosso neurotransmissor da recompensa. Porque ele age lá no mecanismo de recompensa no cérebro. Então, por isso que ele é usado também. Hoje em dia tem medicamentos que ajudam, por exemplo, a emagrecer, que agem no mecanismo de recompensa. De forma que você procura menos a recompensa na comida, porque você estimulou quimicamente a sua dopamina, né? Nossa. E então você vê como e as endorfinas, né? As endorfinas que trazem o prazer e o bem-estar. Talvez porque acabou, mas... É uma teoria do nosso amigo Leonardo aqui, da Best Homenagens. O doutor, bom, temos muito caminho pela frente. Então, aí, depois do exercício, que a gente já entendeu que é obrigatório, e se aquela pessoa está muito mal-humorada no serviço, a gente tem que mandar fazer exercício. Dá um Gym Pass para eles e vai fazer exercício, está mal-humorado. Tem a química aí da alegria. E aí, depois, a gente tem, então, a dieta, que é outro pilar, né? Não sei, chama de pilar, doutor? Pode ser. Pilar? A dieta... doutor, eu tenho a sensação ainda que por mais que a gente tenha tanta coisa comunicada, essa informação que a gente está tendo aqui, ela ainda é uma informação, eu diria talvez elitizada. Não é todo mundo que sabe, aliás, talvez é o iceberg, 10% e 90% não sabe. Verdade. O que é comida de verdade? O que é essa dieta que traz o bem-estar para as pessoas? Como que a gente pode equilibrar? Tem aquela pirâmide que a gente aprende na escola, né? Mas o pessoal esquece. Como é que pode equilibrar para trazer bem-estar e não nos prejudicar, não nos inflamar? Verdade, Vivi. Eu acho que uma forma boa da gente colocar isso é pegar qual tipo de dieta na história da humanidade que mostra mais benefícios, né? Que tem maior número de pesquisas e maior acompanhamento e comprovações. Tá. É a dieta mediterrânea, né? Então, a dieta mediterrânea, depois da Segunda Grande Guerra, então, em 45, 46... desembarcou no sul da Itália um pesquisador americano chamado Ansel Keys. Aí ele baixou lá e viu que, poxa, o que será que acontece aqui nesses países que são banhados pelo mar Mediterrâneo? Você tem 3 continentes diferentes, você tem a Ásia, África e Europa, banhados ali por esse mar. Ou seja, são países que têm culturas diferentes, religiões diferentes, Sim. mas uma coisa em comum, que era o comércio pelo mar Mediterrâneo. Tá. E por que será que essas pessoas tinham menos doenças crônicas, né? Tinham menos diabetes, menos pressão alta, morriam menos de infarto, menos câncer. Qual que era o milagre dessa região, dessa dieta? Aliás, o termo dieta, ele vem do latim, significa a sua relação com a terra. E não quando a gente fala de dieta, a gente já vem aquela conotação de privação, né? De sofrimento. É a relação com a terra, né? Então, se a gente for analisar etimologicamente, a palavra é isso. Então, não é só o que a gente come, mas também se você faz exercício físico regular, se você convive com as pessoas bem, se você tem aquela espiritualidade que a gente falou, se você dorme bem, né? Então, tudo isso é todo esse brodo, né? Vamos dizer assim, que coloca tudo junto. E a dieta em si é uma dieta anti-inflamatória. Tá.
onde você vê que ela é baseada no quê? Em pouca carne vermelha, né? Mais carne branca, principalmente peixes, que são riquíssimos em ômega 3. E o ômega 3 é um fator anti-inflamatório muito potente. E aqui no Brasil a gente tem pouca ingestão, né, doutor? Pouca. No mundo todo, na verdade. É. E o ômega 3 vem muito dos peixes, né? Então, esse é um ponto importante da dieta mediterrânea. Muitas verduras, legumes e frutas, porque tem todos os compostos bioativos e antioxidantes e anti-inflamatórios. Tem as nuts, né? Os oleaginosas, então castanhas, e que são amêndoas e tal. E tem o óleo de oliva, que é muito importante. O óleo de oliva, ele deveria ser vendido na farmácia, de tantas propriedades que ele tem para a saúde, né? Porque realmente é muito poderoso e traz um bem-estar e muitas coisas boas para a saúde de forma geral. Um pouquinho de vinho, porque ninguém é de ferro, né? Sério, doutor? E claro que pouco, porque aí a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Sim. Mas a dieta mediterrânea inclui uma ok. taça. Tá bom. Né? E tudo bem. É um tipo de dieta hoje que a gente sabe que é um grande exemplo. É claro que muita gente fala, mas a gente não mora no Mediterrâneo. Não tem problema. Mas você pegar os princípios da dieta mediterrânea e aplicar no seu dia a dia. Porque é uma dieta super gostosa, né? Que dá para fazer. E cadê o carboidrato? São ingredientes de verdade. Então os integrais. Ou seja, ufa. o que não tem nessa dieta são os processados, ultraprocessados. Ok. Então, quando você pegar na embalagem de um alimento, você vê que tem um monte de nomes ali, aquele monte de nomes ali, com certeza não vão fazer bem para você. Tá. Quanto maior o tempo de prateleira de um produto que você compra, menor o seu tempo de vida. Então, desembale menos e descasque mais, né? Isso é um ponto super importante, porque tudo que você comer ultraprocessado, é claro que isso ajuda no sentido de baratear os alimentos, ter mais alimentos disponíveis para toda a população mundial. Mas, então, na dieta mediterrânea, uma das coisas que não tem é nada processado, ultraprocessado. Então, você vai comer um carboidrato, um pão, um macarrão, né, que faz muito parte também, mas é feito com uma farinha integral, né? E qual a diferença do integral? Porque o integral tem fibra, né? E a fibra, ela ajuda a diminuir a absorção da glicose. Tá. Então, tem um conceito aí muito interessante que é índice glicêmico. O que é isso? É quando você come um carboidrato, é a velocidade que esse açúcar sobe no seu sangue. Então, isso se chama índice glicêmico. E quanto mais rápido essa subida, pior, porque aí você leva à produção de muita insulina. E a insulina é um hormônio que engorda, é inflamatório. Claro, o corpo é bem feito, então a insulina em pequenas quantidades é bom, ele te ajuda a regular. Mas, então, essa resposta hiperglicêmica é ruim. Então, os carboidratos existem nas frutas, né? Você tem lá a frutose, né, do carboidrato, você tem as massas, os pães, mas daquele feito à moda antiga, né? E outra, a farinha também é diferente. A farinha é diferente, né? O trigo deles é diferente, né? É diferente. Esse trigo que a gente usa aqui, transgênico, que é o trigo anão, ele tem 40 vezes mais glúten do que o outro trigo. Então, o nosso trigo que a gente come aqui não é o mesmo do pão da Bíblia, né? Então, tem isso também. Então, um grande exemplo é isso, uma dieta anti-inflamatória, onde você come pouca carne vermelha e poucos produtos ultraprocessados e uma dieta altamente anti-inflamatória, muito rica em vegetais, né, que tem esses compostos bioativos, né, que tem uma ação importante no nosso corpo para diminuir inflamação e oxidação. E, então, eu diria que isso é um tipo de dieta bem interessante para a gente ter no dia a dia, esses conceitos. E porque tem muito tipo de dieta de moda, né? Muito. Então, restrição ou retirada de algum grupo alimentar nunca é uma boa ideia, a não ser que seja uma estratégia de muito curto prazo. Então, é claro, uma dieta, por exemplo, low carb. Então, fazer uma dieta com baixo carboidrato pode ser super interessante. Quando você pega aquele paciente que eu vejo no meu dia a dia, que chegou lá na sua frente, ele está com uma gordura visceral, tem gordura no fígado, né? A gente pode falar sobre o nosso fígado, que ele é um grande laboratório, né? E, então, ele está inflamado, ele está com uma insulina alta. E aí, pode fazer a insulina que ele quiser, mas a insulina não consegue funcionar. Então, essa é a marca registrada do que se chama hoje de síndrome metabólica, né? Ou resistência insulínica. Então, você faz uma dieta, estrategicamente uma low carb, e ajuda a ir baixando essa insulina. Porque a insulina é um hormônio que ela, como se passasse a chave na célula de gordura. Então, a célula está lá, cheia de gordura dentro dela, que são os triglicérides, né? A insulina fecha a portinha. E mesmo que você coma pouco, ela não sai. Como é que você vai emagrecer se a gordura não sai? Você não vai queimar, metabolizar. Agora eu entendi, doutor. Minhas portinhas estão todas fechadas. Estão todas trancadas as minhas portinhas. Doutor, essa questão... Se a gente trouxer agora, tem essa
Dieta mediterrânea. É uma dieta cara. Se a gente trouxer aqui para nossa realidade, peixe, né, é mais caro. Normalmente as pessoas conseguem comer talvez o frango, que é um pouco mais barato. E, ok, vamos tentar traduzir essa dieta aqui para gente hoje. E por que a gente está falando isso? Porque quem está assistindo, nosso objetivo, bem-estar para você ser feliz e fazer o que você sonha. Então, você não trabalha por trabalhar, você trabalha para poder realizar algum sonho em algum momento. Por isso a gente trouxe esse conteúdo. Então, se a gente puder traduzir um café da manhã com uma dieta boa, equilibrada, dentro dos moldes do Brasil, a um almoço e um jantar, o que o senhor diria pra gente? Você, né? Você. Senão eu vou te chamar de senhora. Hein? Não, então você aqui. Café da manhã. Sabe que é importante ter uma proteína de manhã? Sim. Né? E o que a gente vê hoje, a comida fácil, rápida, é carboidrato, né? Porque a proteína dá mais trabalho para fazer. Então, o café da manhã é bom. Ovos, barato, todo mundo pode ter, né? Laticínio também pode ser uma boa, para quem não tem intolerância à lactose. Né? Então, um iogurte, um leite, tomar lá seu cafezinho se você gosta, né? Por que não comer um pedaço de pão? Também. Procura o pão mais integral. Tá bom. Não muda, o preço não vai mudar. Sim. Para aqueles que têm intolerância ao glúten, um pão sem glúten. Melhorou muito, né, os produtos sem glúten. Então, acho que isso é uma forma de você ter um carboidrato legal, né? Você tem a proteína boa. E você pode, se você quiser deixar aí ótimo, colocar uma fruta. Uma frutinha. Né? Uma frutinha. Gosto. Porque a fruta você vai ter esses compostos bioativos, né? Que são fundamentais. Aí você está unindo todos os macronutrientes. Você tem carboidrato, você tem proteína, você tem gordura, mas gordura boa, por exemplo, né? Do ovo. Tá. E do laticínio. E você tem os micronutrientes, que são as vitaminas, antioxidantes, né, que estão ali, principalmente nas frutas. Sim, eu fui uma vez para um spa médico e lá eles ensinaram a gente a comer sempre as frutas primeiro, porque você tá, tipo, o estômago lá sedento, esperando, né, o que chegar primeiro ele vai absorver mais rápido, né? E aí eu normalmente como a fruta primeiro, antes aí de comer um pão e o ovo, como ovo todo dia. Eu já enjoei, mas eu falei, não, tem que continuar comendo ovo. E aí no almoço, então? Aí no almoço, aí sempre pensar, bom, uma proteína de boa sempre. qualidade. Então aí pode ser, tem peixes que não são tão caros, né? Então ou um peixe, ou um frango, né? Aí você pode pensar também no omelete, se você não tiver comido seu ovinho de manhã, né? Então pensar numa proteína, carne branca, ou peixe, ou ovo, né? Que são coisas fáceis. Por que não ter um arrozinho, né? O arrozinho, mas tem que ser integral? Depende da quantidade. Se você estiver comendo arroz branco, tudo bem também. Só que assim, é diferente você comer o arroz branco sozinho do que comer ele junto com a sua alimentação. Tá. Porque voltando para aquele conceito de índice glicêmico, então você tem, tudo bem, se comer isoladamente, você tem aquela absorção rápida do açúcar, por exemplo, do arroz branco ou do pão branco. Mas se ele estiver misturado com a comida, você tem lá na comida, você tem fibra, você tem proteína, você tem gordura, você retarda. Então você tem uma coisa chamada carga glicêmica da refeição. Entendi. Então você dilui eventual índice glicêmico alto, por exemplo, de um arroz branco ou de uma batata inglesa. Entendi. Então tem que ter o carboidrato. Se puder ser integral, melhor. Tem que ter um vegetal, ótimo, para ter o equilíbrio. Uma carne. Então é um pouco o milagre brasileiro, né? Que é assim, o arroz com feijão, que é ótimo. Uma carne, pode ser branca ou vermelha ou um peixe. Então, e salada, né? Plantas são fundamentais, o quanto puder. E aí não precisa ter uma escolha cara também, né? Então, acho que tem muitas opções boas na feira que você pode colocar ali e aumentar a quantidade de verduras na sua alimentação. Sim. Quanto mais cores no prato, melhor. Quanto mais, melhor. E o jantar, ele pode seguir mais ou menos o almoço. Eu acho que isso é uma coisa que até facilita. Porque quando a gente vê as pessoas no dia a dia, não adianta dar uma proposta muito chata e difícil. É verdade. Tem que ser uma coisa fácil do dia a dia. Porque coisa chata, as pessoas não conseguem fazer por muito tempo. É verdade. E não vira um hábito. É verdade. E esse é o grande desafio do profissional de saúde, por exemplo, é você fazer com que a pessoa modifique de fato algum hábito. Né? Isso é o grande desafio, que mudar hábito é difícil. É, porque a gente fica agarrado nele. É treino, né? É treino. E aí, então, à noite a pessoa pode repetir isso. E aí eu vou pular aqui para o sono, né, que faz aí parte dos pilares do bem-estar. Ou seja, se eu quero estar bem, eu preciso dormir.
E ontem à noite, antes de dormir, eu falei pro meu marido, eu falei, é muito engraçado, a gente dorme um expediente inteiro, né? Porque são 8 horas dormindo. Eu durmo 8 horas por noite, assim, no mínimo, 8 horas e pouquinho, porque eu gosto muito de dormir. Então, um terço eu cumpro ali à risca. Esse aqui eu faço questão, doutor. Ótimo. O sono eu faço questão. Mas você já disse que não adianta fazer um e não fazer os outros. Então, vou mudar em tudo. Jantei. O ideal é que não seja muito próximo ao horário do sono, certo? Umas 2 horas, pelo menos, 2 horas. anteriormente. Isso. E como que é essa higiene do sono? Como que eu tenho que cuidar disso? Bom, o sono, por que ele é importante, né? Porque, se a gente for pensar, o sono, ele tem 4 fases. Desde a fase mais superficial até a fase mais profunda, que é quando os olhos vão para lá e para cá. Que essa fase se chama fase REM do sono. Os olhos, na REM que os olhos Na ficam REM. assim? Porque a REM é uma sigla do inglês que chama Rapid Eye Movement, movimentos oculares rápidos. Então, uma pessoa, nessa fase do sono, o olho dela está indo para lá e para cá. E isso, principalmente nessa fase, que a gente sonha. E a gente dorme para sonhar. Porque quando você sonha, você refaz muito a sua bioquímica celular dos neurônios. Você manda embora aquele lixão que está lá. Né? A gente tem um sistema linfático no cérebro. Nossa, que Isso incrível. não se sabia há pouco tempo atrás. Então, eles chamam de sistema glinfático, porque tem as células da glia que fazem isso, né, lá no cérebro. Então, você tem que drenar, tem que fazer uma drenagem no seu cérebro. Nossa, e dormindo a gente faz e isso. Principalmente durante o sono. E, então, essa fase por exemplo, do REM mais profunda, ela é fundamental. E essas 4 fases, elas demoram mais ou menos 90 minutos. E a gente precisa de umas 5 dessas à noite. 5 dessas 4. Ah, faz 5 ciclos, Ciclinhos, então? Nossa. Então, 5 vezes 90 vai dar mais ou menos 7 horas e meia. Por isso que a mãe, a avó fala, vai dormir, você precisa dormir 7, 8 horas por noite. É porque isso realmente é fisiológico, né? É verdade que tem pessoas que precisam de menos sono e algumas que precisam de mais sono. Mas, na média, é isso. Então, se você dorme pouco ou tem um sono de má qualidade, a sua arquitetura do sono está alterada, você é uma pessoa que até dorme, mas você acorda não sei quantas vezes à noite, você acaba não entrando nessa fase REM. Porque toda vez que você acorda, você volta para a fase 1. E aí você não entra na fase REM. Então você tem uma coisa chamada privação da fase REM. E isso interfere em um monte de coisa. Primeiro, naquela bioquímica lá celular, você não manda embora o lixão, você não faz memória direito, porque é nessa fase que você refaz muito a sua memória. E então tem uma região no nosso cérebro chamada de hipocampo. E essa região é o centro da memória recente. Como se fosse um caderno de notas, né? Um rascunhão. Tá ali. Então, tudo que aconteceu hoje, nosso papo, por exemplo, aqui. Aí, vai lá pro seu hipocampo. Aí, se à noite você dormir bem, aí ele sai do hipocampo. E não tiver com o hipocampo cheio de cortisol, que é aquele hormônio do estresse crônico, então você vê que tudo tá ligado, né? Aí ele vai pro seu córtex cerebral e você se lembra depois. Então, se a pessoa dorme mal, tem o sono picado, uma má qualidade, né? Uma privação do sono, tá estressado, né? Aí pronto, aí começa a não lembrar das coisas, começa a achar que tá com Alzheimer, né? E no fundo é um estresse crônico, é uma má qualidade de sono. A gente vê muito as pessoas estão muito acima do peso, né? Então, o índice de sobrepeso, obesidade é enorme no Brasil, praticamente metade da população. Nossa. Então, o excesso de peso, principalmente gordura visceral, abdominal, aquela gordura na barriga, né? Que às vezes o homem fala, tá vendo, isso aqui é prosperidade, né? De prosperidade não tem nada. Essa gordura visceral ela é tóxica. Ela produz um monte de fatores inflamatórios e dá todo aquele problema lá de gordura no fígado, né? Da tal da esteatose no fígado. E também pode dar muita alteração de sono, apneia, né? Então, a apneia noturna é uma coisa que muitas vezes é negligenciada e não é diagnosticado. Então, a pessoa está lá, está acordando um monte de vezes, não lembra que está acordando, tem apneia, né? E tem uma péssima qualidade de sono. Outro dia eu li que quem tem apneia diminui a vida em 10 anos, doutor. É Depende muito do grau. grave, né? É muito grave, muito grave. É que ela nunca vem sozinha, né? Aumenta a pressão, essas coisas. Então, E não a sei mais o apneia que. aumenta a sobrecarga do coração, Sim. aumenta a pressão. Muitas vezes a pessoa que tem, ela já está gordinha, então já tem lá um problema de síndrome metabólica, né? A gente sabe que a obesidade também aumenta o risco de câncer, vários cânceres. Então, aumenta muito o risco de vários tipos de câncer, mais de 10 tipos que estão ligados ao excesso de peso. Então, a gente vê que aí, como é importante, né? Dormir bem para descansar. E também para ganhar músculo. Porque a pessoa vai na academia, poxa, eu estou malhando, acho que eu estou comendo bem, faço exercício 4, 5 vezes por semana e não consigo ver resultado. Mas você dorme bem? Não, meu sono é péssimo.
Então, é durante o sono que você libera principalmente seus hormônios anabolizantes, que são testosterona e GH. Então, como é que você vai querer crescer seu músculo se você não tem um padrão de sono bom e você tem uma testosterona ruim, um GH baixo, e aí você dorme mal, o seu cortisol está lá em cima, né? Então, aí fica difícil você ganhar músculo, né? Nossa, doutor, que pancada. É pancada atrás de pancada. Ô, doutor, e aí eu fico pensando, né? A pessoa, de repente, faz tudo isso, não dorme direito. Tem como ter alta performance no trabalho sem dormir direito? Até quanto tempo a pessoa consegue suportar uma situação assim, né? Ele chega estressado. Como que é isso? Então, ele pode até comer bem, fazer exercício, talvez aqui, né, ter a saúde emocional. Não sei se dá para ter saúde emocional sem sono. Não sei se elas estão conectadas. Tem como ter alta performance sem dormir direito? Não. Não tem. Não dá. Porque a gente precisa, é fisiológico, a gente precisa dessa quantidade de sono. Muitas pessoas durante a semana assim, dormem um pouco menos que deveriam, aí conseguem dar uma compensadinha no fim de semana. E dá para compensar sono? Dá para compensar. Mas não é assim algo recomendável. Porque nem sempre você consegue, né? E aí é claro que existe uma área de estudo também interessante, que não é à toa que o pesquisador que descobriu isso ganhou o Nobel em 2017. Que ele descobriu os genes do relógio biológico. Que ele chamou lá, como ele é americano, clock genes, né? Então a gente tem assim vários genes que regulam esse nosso relógio biológico. Então a gente tem genes que são expressos durante o dia que não são expressos à noite, por exemplo, e vice-versa. A gente tem genes que metabolizam melhor os alimentos em tal horário do que não, e não no outro horário. Muda a nossa digestão, as enzimas digestivas, muda o seu movimento intestinal peristáltico. Então, essa aí se deu um nome para esse tipo de estudo chamado de cronobiologia. Quer dizer, é o estudo que leva em conta os seus relógios biológicos. E aí derivou disso a crononutrição. Então, é como você tem que comer também nos horários certos, né? E a gente sabe também que, por isso que, por exemplo, jejum intermitente é legal, virou moda, né? Mas será que é uma estratégia boa para todo mundo? Que horas, né? Então, a gente sabe pelos estudos de crononutrição que é importante lá pelas 10 da manhã você comer alguma coisa. Você acordar o seu organismo, por exemplo, com uma proteína, né? Isso é melhor para a sua crononutrição, para os genes que vão digerir, melhorar seu metabolismo, sua metabolização de nutrientes, de alimentos. Então, se quer fazer o jejum, pode ser. É uma estratégia legal? Não para emagrecer. Porque não adianta nada para emagrecer. Doutor. Não é nada superior ao que fazer qualquer outra dieta restritiva. Tá. Então, isso a gente já sabe. É bom para a longevidade. É legal. Então, você pega estudos, por exemplo, do Dr. Walter Longo, que é um grande pesquisador lá da Universidade de Harvard, e ele mostra que quando você fica muitas horas, assim, pelo menos 12 a 16 horas ou 18 horas de jejum, você estimula um maquinário, né, genético de proteção das suas células e do seu DNA. Então, vive mais tempo. É legal para a longevidade. A gente sabe que uma das coisas que, em modelos animais, você sabe que faz a pessoa viver mais tempo é comer menos, né? Então, isso é verdade. Então, você tem um efeito interessante com isso, com o jejum. Mas parece que o melhor pela crononutrição é você jantar cedo e fazer aí vamos supor que você jantou às 7 da noite e você vai tomar seu café da manhã às 10 ou comer alguma coisa às 10 da manhã. Aí você está até usando uma estratégia melhor ainda. E não precisa ser todo dia. Tá. 1 ou 2 vezes por semana tá bom também, né? Então, essa é uma outra coisa que tá ligada nessa coisa da cronologia. Então, por isso que nem sempre você fala, bom, vou chegar no final de semana, eu vou dormir o dia inteiro. Será que você vai compensar direito? Entendi. Né? Entendi. É engraçado, doutor, a gente está falando de performance, né? E aí a gente vê um monte de postagem aí no LinkedIn, no Instagram, dizendo trabalhem enquanto eles dormem, né? E assim, eu tenho pavor desse tipo de postagem, porque a gente está vendo que não é sustentável você falar esse tipo de coisa. Então, os caras que se dizem milionários, aí bota foto na frente de carro, de casa, não sei o quê, e trabalham enquanto eles dormem. E o que você acha desse tipo de influência da sociedade sobre essa coisa da superocupação, do super... A glorificação, né, do estar ocupado, do estar trabalhando, produzindo o tempo inteiro. O que isso tem causado nas pessoas? A gente sabe que isso, se a gente lembra, uma coisa que não muda é a fisiologia do corpo humano, né? Não adianta você querer, porque a fisiologia é aquela, você não vai mudar, né?
Então, eu acho que quem vai ficar feliz são os filhos e os netos, que vão ficar ricos e que vão aproveitar o dinheiro. Mas essas pessoas que têm esses hábitos extremamente estressantes vão viver menos tempo. Assim como fazer exercício demais, vive menos tempo. Triatleta morre antes, na média, porque tem muito mais inflamação. Então, o excesso de desgaste. Talvez o Buda tivesse certo quando ele falava que o caminho bom é o caminho do meio, né? Você tem equilíbrio em tudo isso, em todas as áreas da vida. Então, o excesso ele é sempre ruim. O excesso de trabalho, isso vai levar a um quê? Uma hiperativação. A gente tem um eixo hormonal, neurológico, chamado eixo hipotálamo, hipófise, que é o tal do eixo HPA, e glândula suprarrenal, que é a nossa glândula do estresse. Então, quando você tem essas demandas o dia inteiro, você fica hiperestimulando a sua glândula suprarrenal a fazer hormônio de estresse, né? Que é a adrenalina, que é cortisol. E aí o seu sistema de relaxamento, que esse é o tal sistema nervoso autônomo, né? Simpático, que é esse de ativação. E tem o tal do parasimpático que fica esquecido, que é o do relaxamento. A gente tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? Então, o que vai te estimular o parasimpático que está lá esquecido? É você respirar, você namorar, escutar música, fazer uma massagem, acupuntura, ir no cinema. Então, isso, tudo que você usa a sua respiração, isso te ajuda a dar um equilíbrio. Então, o excesso de estresse, o excesso de trabalho, isso com certeza vai levar a um estresse crônico, que é a grande epidemia que a gente tem no nosso meio. Então, esse estresse crônico, ele é tóxico, porque o estresse ele foi feito para ser agudo. Então, era bom na época do Homem das Cavernas, que vinha lá o tigrão, o dente de sabre atacar, e você, naquela hora, você tem essa descarga de adrenalina e cortisol. Então, a pupila dilata, o sangue vai para os músculos, você fica mais forte, mais rápida, que é a resposta do lutar ou fugir, né? Só que hoje em dia não é mais o tigrão. Então, o que vem? São as demandas de preocupações com dinheiro, com família, com relacionamento, com trabalho, com tudo isso. E isso é crônico, né? É uma estimulação contínua. E se você não administra isso bem, o que acontece? Se o estresse é feito para ser agudo, ele vira crônico, né? E quando ele vira crônico, ele vira tóxico, porque o excesso de produção, por exemplo, do cortisol, a gente sabe que é cortisona, por exemplo, todo mundo sabe que é o quê? Um imunossupressor. Então, se você produz muito cortisol, o seu sistema imunológico vai para o brejo, né? Por isso que a gente fica doente quando está muito estressado. Fica doente, aí tem herpes, tem candidíase, tem resfriado, né? Por quê? Você tem uma inibição do seu sistema imunológico. E, além disso, esse cortisol em excesso, ele vai lá naquela região que a gente falou do cérebro, intoxica lá o seu hipocampo, piora a sua cognição, o seu aprendizado, a sua memória, né? Então, é uma situação que é tóxica. E o excesso do cortisol vai mexer com o seu metabolismo do açúcar e da gordura no corpo. E outra, o cortisol, ele também vai ter um impacto direto no seu intestino, né? O intestino é um capítulo à parte, né? Todas as doenças começam no intestino. O intestino. Então, o estresse crônico vai lá e causa uma disrupção, uma desbiose nas suas bactérias, na população de micro-organismos que vivem no nosso intestino, que são trilhões, que chega de 1 a 2 quilos que a gente tem dentro da gente. É o peso do cérebro. Então, a gente tem isso de micróbios, principalmente bactérias dentro da gente. Que tem uma relação, né? E, doutor, e é verdade que o intestino é o nosso segundo cérebro? É. E que tem neurônio lá? Muito neurônio. 500 milhões de neurônios, Exatamente, eu vi. É isso aí. Como assim, gente? Porque você vê todo o tubo digestivo é tão bem feito, né? Porque se imaginar o nosso intestino, ele é separado, a parede dele é só uma camada de células. Poxa, separa a gente do meio externo, que tudo que está passando dentro do nosso intestino é meio externo, né? É aquilo que a gente comeu, respirou, né? Tá ali. E do nosso meio interno, é só uma camadinha de célula. Fora isso, tem que deixar penetrar aquilo que tem que penetrar, para você comer, né? Para absorver proteína, carboidrato, mineral, vitamina, e não deixar entrar as coisas ruins, né? E equilibrar todas as bactérias que estão ali. Tudo isso com uma camadinha. Então, a gente sabe que no intestino tem mais ou menos 70% de todo o nosso sistema imunológico do corpo está no intestino. É o maior órgão imune do nosso corpo, é o intestino. E, além disso, tem um monte de nervos, né, chamado plexo neuroentérico do intestino. Está tudo lá, esses nervinhos. Aí eles ficam ali, né, durante todo o nosso tubo digestivo, que tem mais ou menos 8 metros, né? E uma superfície enorme, que se você abrisse todo o nosso intestino, dava para cobrir mais ou menos uma quadra de tênis. Então, gente! Porque tem todas aquelas... as curvinhas. Curvinhas, né? Você podia fazer... Uma superfície enorme. Aí você tem todo o sistema nervoso que está lá, né, nessa mucosa, nessa parede do intestino.
e eles se comunicam com o cérebro. Porque eles têm uma inteligência ali e que se ligam principalmente por um nervo, chamado nervo vago. E esse nervo vago, então todas as informações do intestino, nosso intestino é um órgão sensorial. Então ele percebe o alimento, ele percebe o estresse, ele percebe tudo e manda para o cérebro, através desse nervo vago. E em uma ligação só, vai lá para o cérebro. Wi-Fi, por aí. E vai lá e pá! Aí o cérebro, tudo que acontece no cérebro, vai para o intestino também. Não só por esse nervo, mas pelo sangue também. Mas então você vê que é uma via de mão dupla, né? E por isso que o intestino é considerado o segundo cérebro. Porque ele tem uma complexidade de neurônios enorme. E ele funciona sozinho também, né? Então, existe uma autonomia aí. Por isso que ele é chamado de segundo cérebro mesmo. E aí, por isso que Hipócrates, o pai da medicina, dizia que todas as doenças começam no intestino. E os chineses também, né? Então, a gente tem que levar muito em conta essa saúde intestinal, porque ela tem uma importância enorme em toda a nossa saúde mental também. E daí saiu uma nova área de pesquisa, de estudo, chamado psiquiatria nutricional. Então, aquilo que você come interfere no seu humor. Então, você consegue... Como isso? Primeiro, pela composição dos alimentos, tudo que você vai comer, vai virar o que? Mensageiro químico, né? E vai ter ação no seu cérebro, mas também porque mexe com o seu intestino, com a sua microbiota. E a nossa microbiota produz um monte de substâncias que também vão lá para o nosso cérebro. Por exemplo, vamos pegar a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson se descobriu que pode ter uma origem muito importante no intestino, né? O que é o Parkinson? Uma degeneração de uma área do cérebro chamada substância nigra, que tem os neurônios chamados dopaminérgicos, que eles fazem a dopamina. E aí, quando essa substância nigra degenera, ela some e degrada, aí vem o Parkinson, né? Só que se descobriu que nesse nervo vago tem como se fossem ônibusinhos ali, canalículos, né? Que levam uma proteína do intestino para o cérebro, que tem um nome estranhíssimo, que chama alfa-sinucleína. Aí vai lá no cérebro e começa a depositar lá. E a gente sabe que essa é a marca registrada do Parkinson, por exemplo. Então, pode ter uma origem intestinal muito grande. E Alzheimer, né? Todo mundo quer viver muito tempo. E aí? Se a gente perguntar, quem quer viver mais que 80 anos? Talvez todo mundo, né? Mas se eu falar tem uma estatística, né? Altíssima, né? Depois de 85 anos, cada 2, um vai ter Alzheimer. Então, poxa... Então, a gente sabe que o Alzheimer é uma doença de estilo de vida também. Então, vai depender de todas as escolhas que a gente faz, também do funcionamento do intestino. Essas proteínas chamadas de beta-amiloides, que vão lá no cérebro e interrompem a comunicação entre um neurônio e outro, que é a característica do Alzheimer, tem muito uma produção intestinal. Então, assim, cuide bem do seu intestino, porque o resto da sua saúde agradece muito. Gente, que loucura, né? Doutora, eu percebo, assim, eu tomo muito pouco, assim, já precisei tomar esse ano passado antibiótico, acho um tratamento do dente que eu estava fazendo, e toda vez que eu tomo antibiótico, eu percebo que o meu intestino fica completamente desregulado, fica assim, eu fico péssima, eu fico uma semana péssima tomando, depois fico mais ou menos uma semana. Eu percebi isso e aí eu comecei sempre a tomar depois do antibiótico. Ai, gente. Probiótico? Probiótico, não sei quantos bilhões. E aí eu percebi que eu comecei a me recuperar mais rápido. Porque e antibiótico dizem que destrói o intestino, né? As bactérias boas e as ruins, né? Vai tudo junto. Vai tudo junto. E aí eu percebi que o probiótico me ajudava nessa recuperação do antibiótico. Sem dúvida, essa é uma estratégia que se usa muito em criança, né? Na pediatria. E aí parece que quando a gente vira adulto, a gente esquece. É verdade. Né? Mas sem dúvida, é uma bomba atômica que cai no seu intestino, o antibiótico. Claro que ele é fundamental, né? É um grande avanço da medicina antibiótico, né? Sim. Que consegue tratar e prevenir muitas mortes, e tratar muitas doenças sem graves, dúvida. né? Mas tem um impacto enorme, a gente tem que ter consciência disso. Então, vai tomar um antibiótico, vai demorar uns 6 meses para sua flora bacteriana voltar ao normal. Nossa! É muito demorado. Então, é muito importante você ter uma boa alimentação e usar, às vezes, probióticos, né? Para te ajudar a povoar, de novo, a melhorar um pouquinho essa flora intestinal. Mas uma coisa que dá desespero é a gente pensar que nós temos trilhões de bactérias no nosso intestino. Aí você pega e fala, puxa, comprei um probiótico que é bárbaro. Viajei para os Estados Unidos e achei um lá que tem 50 bilhões. Nossa! Aí a amiga fala, nossa, o meu tem 100, o seu é ruim. Aí você vai colocar 100 bilhões dentro de 1 trilhão, isso é uma gotinha no oceano.
né? É Coisa, é verdade. quase a mesma coisa que nada. É verdade, gente. Então, isso é um pouco algo que a gente tem que ter muita consciência. E o que é melhor? Você tem que dar comida para as bactérias boas crescerem. Então, hoje, a gente tem visto que a estratégia de você dar pré-bióticos. Pré-bióticos são aqueles alimentos que as bactérias adoram. É igual aquário, né? Você tem que dar as comidinhas boas para elas crescerem. Então, aí está no alimento. Principalmente fibra. A hora que você dá a fibra, e a fibra, o conceito de fibra é aquilo que você come e a gente não consegue digerir. Sai igual. E, então, aí quando você come essas fibras, essas bactérias pegam essa fibra e digerem pra gente. E daí elas formam subprodutos, que são fundamentais para a saúde. Ô, doutor, então, olha só, a gente estava falando de Alzheimer, né, e de longevidade. As pessoas realmente estão chegando mais longe. A mesma geração, a humanidade que fez as pessoas chegarem mais longe, terem mais longevidade, também são as pessoas que estão desesperadas com o envelhecimento, né? É verdade. Que loucura. Que contrassenso, né? Mas é que se Sim. for ver, olha... Queremos viver mais, mais. mas sem rugas. E reconhecendo as pessoas, né? E reconhecendo as pessoas. Mas não tá dando certo essa parte aí. Tá dando certo. Porque assim, né? E a média... Vamos voltar para final da década de 50? Pertinho da década de 60? A média de sobrevida das... Vamos pegar as mulheres, depois a gente pode engatar até na menopausa. Era 51 anos. Né? Que é a média de começar a menopausa. 1960, 51 anos. Nossa. Isso. Finalzinho da década de 50. Caramba. Hoje é 83. Muito. São mais de 30 anos a mais. Sim. E, então, imagina para a mulher o impacto, porque... Então, essa coisa de menopausa, de ficar sem hormônio, é algo recente na história da humanidade. Não é de muito Então tempo nem pra se cá. estudava, doutor. Não se estudava muito. É. Então, por isso que, infelizmente, você vê ainda muito hoje, que não é todo médico que se atualiza, né? E você vê muito médico, às vezes me dá preguiça quando eu vejo isso. Ah, meu pai. Que fala assim, não vai fazer reposição hormonal porque dá câncer. Puxa vida, Deus teria feito os hormônios para dar câncer nas pessoas? Não é? Então, é claro que tem que ter todo bom senso quando se fala disso, a gente pode aprofundar nesse tema Tá também. bom. Mas, então a sobrevida aumentou muito, né? Então, a gente já está conseguindo viver muito mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa era de doenças de estilo de vida. Né? Que a gente está falando de uma alimentação, sedentarismo. E sabe que o sedentarismo entrou para o Código Internacional de Doenças, para o CID. Nossa, não Então, às sabia. vezes, chega uma pessoa e se pergunta, e aí, você tem alguma doença? Você tem algum problema de saúde? Não. Aí você fala, tá, você faz exercício? Não. Mentiroso. Então, você tem uma doença, chama sedentarismo. Tem uns mentirosos aqui. A Sedentarismo gente tem um é pessoal doença. aqui no estúdio. Mentiroso. O número do CID é Z72 alguma coisa. Z72, é isso Mas é o mesmo. seguinte, sedentarismo é doença. Então, você tá com uma doença. Nossa. Você não faz meu Deus. exercício. É que ela vai Né? demorar a mostrar sintomas, mas ela vai. Não vai demorar. Não tenha certeza. Tenha certeza que vai. E o Alzheimer, por exemplo, é uma doença de estilo de vida, né? Então, porque ela vai acumulando, é uma coisa acumulativa com o passar do tempo. E hoje a gente sabe que tudo que acontece no intestino acontece no cérebro, né? E aí, então, se você tem essa inflamação toda no intestino, essa inflamação vai atravessar o que se chama de barreira hematoencefálica e vai para o cérebro também. Então, a resistência insulínica, que é a marca registrada da síndrome metabólica, do diabetes tipo 2, acontece no cérebro. Também essa resistência insulínica por inflamação. Por isso que hoje o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. Né? Tem esse nome também. Você vê a mesma que a gente chama de medicina fisiopatologia, né? A mesma causa está ali. Então, a gente tem que cuidar disso, da nossa saúde metabólica. Né? Isso é fundamental. Completa, né, doutora? Agora, eu queria, já que você falou sobre a menopausa, eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho nesse caminho, porque a gente não tocou ainda nesse assunto aqui no podcast, e eu acho que é um assunto muito importante, porque a gente fala muito aqui de humanização nos ambientes da empresa. Esse é o nosso objetivo aqui, nosso lema. E a gente tem, hoje, 4 gerações convivendo dentro das empresas. Ou seja, essas mulheres com 50 anos, elas estão trabalhando enquanto passam pela menopausa. Antigamente, elas ficavam dentro de casa. Então, hoje, elas estão dentro do mercado de trabalho e passando por essa fase, doutor. Se você puder trazer para a gente quais são os sintomas que essa mulher está passando,
o que ela está passando emocionalmente. Depois a gente pode terminar aqui de falar um pouquinho mais de espiritualidade e a parte emocional, mas o que elas estão passando e como a gente, como equipe, deve entender. Porque quando a gente sabe o que está acontecendo com a pessoa, a gente não acha que ela é rabugenta ou que ela é mal-humorada, e que, né, e bota rótulo nas pessoas. Então, acho que essa informação é importante, a gente ter esse conhecimento e saber o que as pessoas estão passando. E por isso elas têm algumas reações aí. Se a gente pensar filosoficamente, e até de uma forma meio cruel, nós somos bichos. Então, a gente deveria viver como na natureza, até a época reprodutiva e depois morrer logo. Né? Porque é a função da espécie, né? Você se reproduzir e perpetuar a espécie. Então, isso acontece com os animais. Agora, pela inteligência do ser humano, a gente está vivendo muito mais tempo. E o que acontece? Os hormônios vão embora. Né? Na mulher, de uma forma mais aguda. Nos homens, de uma forma mais gradual, mas também acontece. Então, o que é a menopausa? É quando acabam os folículos, né, dentro dos ovários da mulher. Então, tem um período antes da menopausa chamado climatério, ou perimenopausa, né? Que ele pode começar 2, 3, 5, 7 anos antes da menopausa, que a gente chama de menopausa, quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Ok. Né? Então, é um diagnóstico retroativo, né? Então, passou 1 ano sem menstruar, Aí... chama menopausa. Mas ninguém vai ficar esperando 1 ano. Sim. Em alguns casos, a mulher tendo um monte de sintomas péssimos, né? Sim. E sem tratar. Então, esse período do climatério acontece... A gente sabe que depois dos 35 anos de idade, 40, né, começa a ter esse envelhecimento ovariano. Ou seja, vai acabando o número de folículos, o ovário vai envelhecendo. É por isso que os médicos que trabalham com fertilidade falam, olha, você não teve filho, você está com 35 anos de idade. Você não teve filho ainda, nem está com muita perspectiva de ter, quer congelar os óvulos? Porque a gente sabe que vai piorando a qualidade do óvulo. Entendi. Porque vai tendo esse envelhecimento. Então, esse processo de envelhecimento ele começa vários anos antes da menopausa, né? Tá. Então, vai tendo uma mudança desses hormônios. E essas mudanças hormonais podem se refletir ou não em sintomas, né? Então, os sintomas mais comuns, por exemplo, irritabilidade. Então, aquela coisa de irritabilidade. Vai tendo perda óssea, pode acontecer também. Porque o que protege os ossos são os hormônios, né? E o exercício físico. Claro que a alimentação também, mas é uma causa importante. Quando vai se acentuando essa perda hormonal, principalmente do hormônio feminino, que é o estrogênio, pode aparecer os famosos calores, né? Aquelas ondas de calor, aqueles fogachos e tal. Que aí o que acontece? A mulher acorda no meio da noite, não dorme bem, aí já piora o sono, que a gente falou um monte. Como é que ela vai estar o dia seguinte? Sim. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Daí ela está com aqueles calores, está cansada e não vai fazer exercício. Né? Aí não faz exercício, e também a falta do hormônio feminino dá mais fome e ajuda a engordar. Ai, né? gente. Aí come mais, aí o jeans não entra, e piora o emocional, fica deprimida. Então, é uma bola de neve. O que, né? que é? A gente estava brincando aqui antes de começar. O que comer uma maçã primeiro fez com a gente? Pois é. Não é possível. Então, isso é consequência um pouco que nós estamos vivendo mais tempo. Então, assim, aí, quando chega e fala assim, puxa, meu médico falou que fazer reposição hormonal, que não se faz isso, porque dá câncer. Loucura isso. Loucura. Fake news. Fake news. Ou ouvir e falar assim, a minha mãe teve câncer de mama. Ou então fala assim, eu tive uma tia, ou a minha irmã e aí atrela teve câncer isso. de mama. Então, meu médico falou que eu não posso. Né? Não é. Aonde está escrito isso? Aliás, eu sempre falo, não acredite em mim. Vai lendo o que está escrito, está publicado. Então, tem uma sociedade muito séria aqui no Brasil chamada SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério. E eles publicam uma revisão assim, né, muito legal de literatura e todas as normativas em relação à reposição hormonal, né, do climatério e da menopausa. E está publicado, é só entrar no site da SOBRAC e ler o que está escrito lá. Então, você tem quais são as recomendações, as possíveis contraindicações, pode fazer, não pode fazer, qual a dose, de que forma você vai dar esse hormônio. Está tudo lá. Aumenta risco de câncer de mama, não aumenta risco de câncer de mama. Então, assim, né? A gente sabe também, e que está publicado, isso é uma sombra, um fantasma que as mulheres acham que foi muito atrelado àquele estudo de 2001 do WHI americano, que mostrou que reposição hormonal aumentava risco de câncer de mama e AVC. Né? Então, aí foi uma bomba aquilo ali.
e diminuiu muito a reposição hormonal no mundo inteiro e todo mundo ficou com essa ideia na cabeça. Aí depois, quando foram analisar melhor o exame, viram que, primeiro, a seleção de mulheres que eles incluíram no estudo eram acima de 60 anos. E a gente sabe que tem um conceito chamado janela de oportunidade. De quando vem a menopausa, você tem 10 anos só para começar A fazer a reposição hormonal, que é quando você tem o benefício. Então, se a média é 50 anos de vir a menopausa, você está incluindo pessoas com 60, você está incluindo já errado. Depois eram mulheres muitas com diabetes e com obesidade. Né? Então, se viu que a seleção foi muito ruim. E os hormônios que eram usados, que é o que tinha na época, eram estrogênios extraídos de urina de égua prenha. E mulher não é cavalo, né? Gente, Então, como é que você vai usar o estrogênio de que cavalo? horror. Tudo bem, o que tinha na época ajuda a tirar os sintomas? Ajuda. Mas não liga no receptor bem. Então, é como se fosse uma chave fechadura. Então, você pode ter uma chave direitinho, bonitinha, que é o hormônio que a mulher produz, que é o estradiol, bioidêntico ou isomolecular, que chama. Aí a chave abre direitinho da célula, né? Você pode ter uma outra chave que ruim, que ao mesmo tempo que abre a porta, quebra a janela, destrói a parede, né? Da célula. E é isso. Então, eram hormônios que não eram bons. Então, depois disso, mas o que vem demais é desgraça, né? Aí, depois que se viu, esses estudos vieram até 2018 e foram publicados novamente. E também está lá para quem quiser ler, né? E porque, infelizmente, as pessoas não se atualizam, muitos médicos não se atualizam. É verdade. Então, está escrito que isso foi tudo reavaliado, né? E que se viu que a reposição hormonal, mesmo usando estrogênio, que não é o mais adequado, e aí depende se usa progesterona ou não, e que nos primeiros 5 anos não aumenta zero o risco de câncer de mama, né? E depois de 5 anos, nós estamos falando da reposição que não é ideal. Aumenta menos de um caso a cada 1000. Então, você tem menos risco do que tomar, por exemplo, uma taça de vinho. Olha só. Ou estar acima do peso. Isso é muito pior para a chance de risco de câncer de mama. E outra, se você faz a reposição hormonal, você está fazendo o seu controle, você descobre que essa mulher está fazendo uma reposição hormonal e de repente apareceu um câncer de mama, porque é muito incidente na mulher, né? Sim. É uma a cada 10, 12. Nossa. Teve ou terá. Mas não é por causa da reposição hormonal. Sim. Aí você descobriu que está com câncer de mama, tira no início e está curado. Né? Então a gente sabe também que não aumenta a mortalidade. Então, puxa, na maioria das mulheres é recomendável fazer reposição hormonal. Porque o problema não é só os fogachos, né? Aquela irritabilidade, aqueles sintomas iniciais que dá o climatério e a menopausa. Mas os problemas maiores são a médio e longo prazo. Porque a falta do hormônio vai... Primeiro, a gente sabe que o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele tem o efeito de diminuir o apetite, né? Ele faz com que a mulher fique aquele formato perinha, né? E o homem já é maçã, porque tem muito menos hormônio feminino. Então, a mulher que não faz a reposição hormonal começa a ficar quadradinha, vai perdendo a cintura, né? Vai ficando quadradinho, vai virando mais a maçã também. Entendi. E outra, vai perdendo massa óssea. Então, um risco muito maior de osteoporose, que é um grande problema. Vai perdendo massa muscular, porque você não tem mais os hormônios ali. Testosterona, estradiol, que são muito importantes para o músculo. Parece, né, e tem uma pesquisadora americana que estuda muito isso, estuda o cérebro na menopausa. E o que ela mostra? Tem até um vídeo no YouTube muito interessante, que chama-se Brain on Menopause, né? O cérebro na menopausa, para quem quiser ver. 15 minutos de TED Talk. Ah, legal. Que vai mostrar o que acontece no cérebro das mulheres que não fazem reposição hormonal. Então, a falta do estrogênio no cérebro, e ela demonstra isso com ressonância magnética funcional, diminui a produção de energia em 30% a 40%. Nós não estamos falando de 5%. Então, falta de energia, falta de disposição. E libido, né? Queda de libido. Como é que vai ter libido se não tem estrogênio, se não tem testosterona? Né? Isso traz também os problemas de relacionamento, né? Que faz parte da qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que, primeiro, é claro que não é para todo mundo a reposição hormonal. Tem contraindicações? Tem. Principalmente a mulher que teve já um câncer de mama nela mesma, ou ela teve um episódio, ou está com problema de tromboembolismo, ou tem alguma doença grave, tipo um lúpus, uma doença hepática, né? Então, que não pode fazer reposição, mas são minorias, né? A grande maioria vai ter muito benefício. E vai prevenir alguns tipos de câncer também, como, por exemplo, o câncer de intestino. Então, a reposição hormonal diminui muito a chance de câncer de intestino na mulher, que é um câncer que vem crescendo.
pelos maus hábitos alimentares, pelo estresse, tudo que a gente já falou. Tanto que a colonoscopia, que se sugeria fazer depois dos 50 anos, a régua baixou para 45. Sim. Cheio de gente nova tendo câncer de intestino. Sim. E, então, poxa, você vai repor, você está ajudando a não ter também. Então, é claro, eu digo o seguinte, desconfie do médico falar que é contra a reposição hormonal. Mas desconfie também daquele que dá para todo mundo. Porque você tem que avaliar caso a caso e tem que seguir direitinho. Tem que pedir exames antes, tem que ver como é que está a mama, a imagem, tem que ver como é que está o útero. E se tem útero ou não tem útero. Então, a reposição hormonal ela é absolutamente individualizada. Então, tem que ser caso a caso. É totalmente diferente uma reposição que você dá para uma mulher que você vai dar para outra mulher. Mas é isso que tem que ter uma parceria mesmo entre o paciente e o médico. Porque não é de primeira que você acerta. Então, você começa com uma coisa sempre do menos para o mais. Aí você vai corrigindo até você chegar no ideal. Mas esse tipo de comunicação, né? Acho que o médico tem que ser parceiro, né? Do paciente mesmo. Sem dúvida. Para você poder ir encontrando o caminho melhor para cada uma. Sim. E, doutor, tem o que se... Olha eu, né? Legislando em causa própria. Normal. Tem o que se fazer para tentar minimizar esses efeitos quando chegando aí perto da menopausa? Tem. Então, o quê? Exercício, por exemplo. Exercício físico é fundamental. Doutor. A gente tem sabe, que fazer, né? que está publicado isso também, que mulheres que fazem exercício físico e se alimentam melhor têm muito menos sintomas de menopausa. Ah, gente, já é um bom motivo, então, pra gente ir, né? Porque, sabe que eu tava, você falando, né? E parecia muito distante pra mim. E aí, de repente, eu me caí em si que eu vou fazer 45 anos. Não parece. Então, olha, gente... vou fazer 45 anos, então é muito próximo da minha realidade, uma vez que eu também tenho visto, doutora, aí você pode me dizer se é verdade ou não, que também tem se adiantado um pouco, as mulheres têm tido um pouco antes essa questão da menopausa, tem iniciado um pouco mais cedo nas mulheres. Isso tem acontecido mesmo? Principalmente naquelas que fumam. Estilo de vida, né? Estilo de vida e cigarro pode antecipar a menopausa em alguns anos. Entendi. Olha, doutor, tô tão assustada, sabe? Mas eu vou mudar minha vida. Eu e a minha equipe, né, gente? Vamos mudar nossa vida. Vamos fazer aqui um acordo com o doutor Filipe depois, no ar. Vamos gravar esse acordo. Porque, assim, eles estão fora da câmera, eles falam que sim, mas depois eles não fazem. Tá passando aí o formulário para assinar, né? Isso, o doutor Filipe tá aqui fazendo um registro disso, gente. Agora, doutor, você está falando de um olhar, né, de cada médico olhando cada mulher, né, nesse caso da menopausa. E como você disse, tem médico que não se atualiza, mas também tem médico que não olha as pessoas, não tem um olhar integral. A Isabela Camargo, aquela jornalista, ela veio aqui, no nosso podcast dessa semana passada aí, de agosto, acho que a última de agosto, né? A última semana de agosto foi o podcast da Isa, agosto de 23. Ela falou que ela fazia acompanhamento em 5 médicos diferentes. E ela teve burnout. E eu falei, mas o que aconteceu? Nenhum desses 5 médicos, né, percebeu que você estava à beira de uma crise de burnout ou burnout? Não. Nenhum médico me olhou integralmente. Então, isso assusta, sim, porque, vamos lá, a Isa era uma jornalista de uma TV grande, Rede Globo, ou seja, devia ter um ótimo convênio. Então, ela podia ir em bons médicos... mas ninguém olhou ela dessa forma. E eu vejo que hoje tem uma abordagem mais sistêmica, mais integral. Ainda são poucos médicos. O que está acontecendo, né? Eu sei que tem muitas questões complexas aí no meio, mas essa coisa de humanização também, né, doutor, da medicina, que deveria ser a profissão mais humanizada de todas. Verdade. Puxa, você falou um termo muito importante, que é a medicina dos sistemas. A medicina dos sistemas é a medicina funcional, que é uma tendência, que é um movimento que eu acho muito bom, que grupos de médicos pelo mundo inteiro têm buscado. Existe até um instituto, que chama Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, que inclusive foi aberto um serviço disso dentro de Cleveland, que é uma das clínicas mais importantes do mundo de cardiologia nos Estados Unidos. Então, a gente vê que é justamente isso, esse olhar, né? Esse olhar mais integral. Né? Sair só eu vou olhar só seu pulmão, eu vou olhar só o seu osso, vou só pensar no seu cérebro, caso um psiquiatra. Bom, mas é essa visão integrativa. É muito importante. Às vezes, também, é um pouco culpa do paciente, não é só do médico.
Porque o paciente tem muitos médicos, não tem nenhum. Uhum. Né? Então, às vezes, não dá chance para aquele médico te entender. Né? Então, eu vejo isso muitas vezes. Chego no consultório, já passou por 5 médicos, né? E está indo lá falando mal de todos, já que passou. Então, olha, você fala assim, eu sou o próximo que ela vai falar mal. Né? Próximo da fila. Então, assim, o paciente também tem que ter um comportamento proativo, sabe? De ter essa parceria com o próprio médico. Então, muitas vezes, aquela ansiedade de querer encontrar alguma coisa rapidamente e fica pulando de galho em galho. Muitas vezes é culpa do médico, mas às vezes tem uma culpa parcial, não vou chamar de culpa, mas uma responsabilidade também do próprio paciente. Né? Primeiro, que tipo de médico você vai procurar? E outra, vai preparado pelo médico. Leva os exames. Leva a lista das coisas que você quer perguntar para ele. Né? Porque acho que aí você vai sentir ou não se conseguiu cumprir a expectativa daquilo. Então, acho que você tem que ir para uma consulta médica preparado também. Eu quero fazer essas perguntas. É muito legal. Eu recebo muito paciente que vem com listinha. Vai ticando. Isso é muito bom. Porque às vezes você esquece, né? Sim. Aí você, poxa, esqueci de perguntar isso. Esquece, com certeza. Fica sim. aquele... Então, eu acho que é uma via... são 2 lados ali que tem que ter uma integração, né? Mas, de fato, a gente tem que ter uma visão muito mais geral, né? Porque quando a gente fala de vidas e de corpo humano, assim, o todo é muito mais do que a somatória das partes. Você está me falando sobre a ligação de absolutamente tudo, do músculo, com o osso, com o intestino, com o cérebro. Então, está tudo absolutamente conectado para você olhar. 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 10. Porque você tem somatória de sistemas. Um depende do outro, um potencializa o outro. Né? Então, não é matemática. Né? É uma coisa que é potencializada. Né? E tudo age de uma forma em conjunto. Né? É uma reação em cadeia. Então, acho que essa integração, esse tipo de relacionamento médico-paciente, que infelizmente é uma coisa que tem se perdido, né? Aquela consulta meio automática e tal. Eu, assim, uma primeira consulta, eu não consigo ficar menos que 1 hora com o paciente. Que eu vou perguntar de tudo para ele. Inclusive, como é que ele está do ponto de vista da saúde emocional dele. Né? Então, acho que isso faz parte. Né? Faz parte. A gente não pode segmentar muito. Né? A medicina não pode ser tão cartesiana. Né? Ela tem que ser muito mais integrativa mesmo. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Assim, né? E gosto muito desse movimento da medicina funcional que vai acontecendo no mundo. Certo. A gente fica triste, assim, por imaginar que, infelizmente, a grande parcela da nossa população não tem esse acesso, né, doutor? Não tem. Então, por isso que a gente também tem essa preocupação aqui no podcast, porque quando a gente fala sobre tudo isso, coisas que as pessoas podem fazer em casa. Você me falou um prato normal de comida, você me falou de exercício físico, que é o quê? Às vezes caminhar, né, é o que você tem, não pode pagar academia, caminhe, né? Faça alguma coisa, mas se movimente, né? A gente precisa desse movimento. O sono, né, que também muitas vezes é privado, né, de uma grande parte da população por ter que acordar muito cedo para poder trabalhar, para pegar um ônibus. Então, a gente vê que ainda tem questões sociais também envolvidas com a saúde das pessoas, né, doutor? Não é só o que a gente pode fazer. Muito, muito. É um problema social, sem dúvida. Né? E a gente vê, por exemplo, uma vez eu participei de um evento, um congresso que tem todo ano, de uma sociedade internacional chamada ISMA, que é a Sociedade Internacional de Manejo do Estresse. Do estresse. Chama ISMA. E tem uma versão Brasil, né? Que é em Porto Alegre, porque a psicóloga que trouxe o ISMA para o Brasil. E é super interessante, todo ano tem um congresso, né? Tem curso que eles dão sobre isso, de gerenciamento de estresse, é muito bom. Sim. Eu participei 2 vezes, e uma vez que eu fui, estava um psicólogo americano, que na época do governo Clinton, o Clinton chamou, ele chama-se James Quick, quem quiser ver, e o Clinton chamou o James Quick para falar, olha, eu quero que você cuide da saúde mental, faça intervenções de saúde nas empresas, né, estatais americanas, aquelas milhares de funcionários. E aí ele fez isso, né, e ele mostrou os dados todos, e nas empresas que foram feitas essas intervenções de qualidade de vida, focando vários aspectos, mas como você falou, vai caminhar um pouquinho, compra o elástico, faz um exercício, como é que está a qualidade dos seus relacionamentos, está dormindo ou não, o que você está comendo? Isso fez com que diminuísse muito a sinistralidade, quer dizer, diminuiu o absenteísmo, o presenteísmo, né, e índice de suicídio. Nessas empresas comparadas com aquelas que não fizeram.
E aí ele me falou o seguinte, que depois eu fiz uma pergunta para ele também, e eu falei assim, ô, James, como é que você... Por que todo mundo sabe que tem que fazer tudo isso e ninguém faz? Nossa, pergunta do milhão, doutor. Aí ele me falou, eu vou te responder de uma forma bem simples, porque risco não dá sintoma. Não tô sentindo nada. É verdade. Né? Achei ótima a resposta dele. Boa. E então, você vê que pequenas intervenções fazem grandes diferenças. Né? E isso, por exemplo, a gente sabe hoje que o que é mais caro numa empresa? Primeira coisa é salário. Segundo, é saúde. Né? Então, a gente vê que a saúde mental, como você estava falando no começo, tem dado uma piorada grande. Isso impacta como as pessoas vão render ou não no trabalho. Né? Então, tem o tal do absenteísmo. A pessoa não vai porque não está bem. Ok, mas o maior custo não é esse, é o presenteísmo. É a pessoa que vai, mas trabalha mal. Ela não está bem, ela não se relaciona bem com os outros que estão ali de trabalho, ela não rende. Isso custa muito mais caro para a empresa. Sem dúvida. Então, é por isso que eu vejo com muito bons olhos esses programas que existem em algumas empresas, não é em todas, infelizmente, numa minoria, mas que trabalham um pouco intervenções de qualidade de vida dentro das empresas. Sim. Né? Então, isso é uma forma muito importante de você minimizar e expandir muito o acesso, né? Sim. Tem muitas pessoas que a gente estava falando que não tem condição de consultar de forma particular, vários médicos, isso, mas você tem dentro da empresa que vai desde do funcionário mais raso da empresa até a diretoria, presidência, mas você tem intervenção ali, você consegue avaliar, estratificar risco, que chama. Você encontrar ali nichos de risco, né? É verdade. E gerenciar risco. Porque, na verdade, isso é uma forma muito mais inteligente, da minha maneira de ver, do que só correr atrás do prejuízo. Então, eu acho até que os planos de saúde gastariam muito menos dinheiro se fizesse uma estratificação de risco proativa do que só correr atrás do problema quando ele apareceu. Dica de milhões, hein, para as corretoras aí de saúde. Eu acho perfeito. As empresas, inclusive, estão... com a sinistralidade, que é a utilização do convênio, muito maior do que a acordada. Ou seja, as pessoas realmente estão buscando muito mais, talvez estejam mais doentes mesmo. Né? A gente sabe que saúde mental é um dado que tem aumentado muito. Já vinha numa crescente antes da pandemia, continua crescendo. Essa questão com o bem-estar é muito interessante, doutor, que você falou, deu esse exemplo. E ontem eu estava assistindo uma aula, né, na pós que eu estou fazendo, e eles estão contando que, por exemplo, no Reino Unido já existe o Ministério da Felicidade, porque para cuidar do bem-estar dos cidadãos. No Japão, na Nova Zelândia, que já é uma coisa que está acontecendo faz tempo. No Butão, né, que tem a felicidade interna bruta, ao invés do PIB, eles têm a felicidade interna bruta. Então... E aí eles têm lá uma mandala sobre todas as coisas do governo são baseadas naquela mandala de questões de bem-estar da população. Então, é educação, é saúde. Então, tudo sobre aquilo o Butão toma as decisões. E é muito interessante ver países como o Reino Unido e Japão se preocupando com isso. Então, faz muito sentido as empresas estarem olhando para a questão do bem-estar das pessoas. E riscos, mapeando riscos. Ou seja, não faz exercício. Talvez esteja acima do peso, come mal... E a gente recebeu aqui o Dr. Ricardo Pacheco, ele é um médico do trabalho. E ele estava falando para a gente que as pessoas das empresas poderiam ter como parceiro esse médico do trabalho. Que ele está lá para isso. E todas as empresas têm. É obrigatório no Brasil. Então, você pode falar, não, quero me consultar com o médico do trabalho. Algumas têm o médico presente uma vez por semana, outros têm, sei lá, você tem que ir até a clínica. Ele falou, é como se o médico do trabalho fosse um médico da família. É claro que... Na prática, a gente sabe que isso ainda não acontece 100%. Talvez pode ser um movimento que esteja crescendo, até introduzido por ele também. Que seria muito interessante. Ter esse médico mais próximo. Fiz esses exames, dá uma olhadinha para mim, o médico olha. Então, tá mais próximo como um médico da família. É uma solução que eu achei muito interessante, né? E é capitaneada aí pelo Dr. Ricardo, que ele é também médico do trabalho. E leva isso para frente. Doutor, eu preciso perguntar... sobre essas canetas As canetas. As canetas, antes da gente terminar, porque o doutor Filippo, a gente está numa super onda dessas canetas de emagrecimento. Verdade. E a gente tem que aproveitar esse momento aqui para falar, lógico. Doutor, o que a gente já sabe sobre isso? Tem bastante gente que eu conheço tomando, muita gente. É muito engraçado.
É muito engraçado, né? Porque é uma coisa que chegou há pouco tempo, mas é uma coisa que já está muita gente usando, muita gente fazendo. Quais são os riscos, quais são os perigos, ou é seguro, não é seguro? Como que o senhor vê, o que você pode falar pra gente? A história dessas canetinhas já vem de muitos anos, né? Caneta de emagrecimento, gente. A gente está caneta de falando, né? Essas injeções que ajudam a As emagrecer, injeções né? que ajudam a emagrecer, isso. E sabe que isso começou há décadas atrás, né? Não é, essas canetas não são novas. Nossa. Tudo bem que existem as mais modernas, né? Mas isso começou já várias décadas atrás, quando um médico, ele começou, se encantou lá com o monstro de Gila, que é um lagartão que morava, se não me engano, na Ilha dos Galápagos, e começou a estudar esse animal e começou a ver que ele produzia no veneno dele, né, uma substância que era capaz de regularizar a glicose, né? E aí chamou-se Bieta, esse primeiro remédio, porque ele age como, né? Então foi a primeira canetinha aí, vamos jogar para voltar aí várias décadas para trás. Nossa. Então não é de agora, Tá. né? Foi a primeira canetinha que inventaram e eu até peguei essa época, até prescrevi Bieta. Não acredito. Então esse timeline é muito longo, antigo, e age via para não entrar muito em mediquês, mas acaba estimulando um mensageiro químico chamado GLP-1, né? Tá. Então, a gente libera esse GLP-1 normalmente. Isso que é engenhoso. A gente come. Aí a comida vai passando pelo tubo digestivo, chega no lugar lá do seu intestino, tem umas celulinhas lá que perceberam a comida e produzem GLP-1. Tá. Aí o GLP-1 te dá menos fome, né? Vai no cérebro, diminui o apetite, diminui a velocidade de esvaziamento do estômago, né? Então diminui essa velocidade, né? Daquela sensação de saciedade. E ajuda também a melhorar a parte metabólica. Então, quando se descobriu isso, né? Só que esse GLP-1 ele dura minutos. Então, não adianta só você dar o GLP-1, se ele dura só minutos, pronto, você aplicou o negócio e ele foi embora. Aí a indústria conseguiu aumentar o tempo de ação desse GLP-1 e colocou na canetinha, né? E isso foi evoluindo, né? Teve vários, começou com o Bieta, depois teve Victoza, aí veio o Saxenda, aí veio o Ozempic, agora tem o Egov, tem o Mounjaro. Bom, tem várias dessas canetinhas que agem do mesmo jeito. A molécula foi se aprimorando, né? De forma que antes você precisava aplicar todo dia. Hoje você pode aplicar uma vez por semana, né? E age dessa forma. Então, tem um mecanismo muito interessante, né? E que a gente já produz essa substância na gente. Então, quando você dá isso externamente, de fato, você vai ter menos fome. Por isso tem muita gente que tem enjoo, porque parece que é comer uma feijoada e ficou aqui, porque diminui a velocidade de esvaziamento do estômago. Né? Então, é muito comum, né? Enjoo, prender o intestino é muito comum, porque diminui o trânsito intestinal. Então, assim, é muito engenhoso e super interessante. E foi lançado para diabético, inicialmente, porque melhora a glicose, a glicemia, né? Melhora a insulina. Então, ótimo. Aí começou a se ver que o efeito colateral era emagrecer, né? Porque diminui a fome, melhora o metabolismo, a resistência insulínica, né? Aí falou, opa, vamos usar para emagrecer. E começou a ser usado off-label. Não proibido, mas não é aquela indicação em bula. Tá. O off-label não quer dizer que é proibido. Tá. Só não tem indicação em bula. E, então, na pediatria, por exemplo, a maior parte dos remédios são off-label, né? E, então, começou a se usar e ver que dava muito certo. Então, começou a se estudar para emagrecimento. E foi aprovado para emagrecimento também. Então, o remédio que inicialmente foi lançado para o diabetes, depois viu que ajudava a emagrecer. Aí um monte de estudos, é um mercado bilionário. Opa! Né? E, na minha maneira de ver, muito útil. Esse remédio revolucionou mesmo o tratamento da obesidade, que é uma doença, né? Tá. Então, a obesidade é uma doença, também tem CID. Sim. Então, porque mata, né? A obesidade mata. É uma doença que está ligada a uma série de outras doenças também. Então, é um avanço enorme. Só que o problema é o mau uso, né? Então. Aí, no Brasil, é o único país onde você não precisa de receita para comprar esse remédio. Nossa. Aí vai lá na farmácia, compra e usa. Vai ver se nos Estados Unidos e na Europa você consegue comprar. Não, só com receita médica. Tá. Aí o cabeleireiro falou assim, não, o bom... Né? Tô brincando, né? Não tô desmerecendo. Mas assim, não é especialista. Claro. Ou outra pessoa de qualquer área assim fala, não, o bom mesmo é você pegar esse Ozempic, essa canetinha, e usar um pouquinho cada dia. Isso. Aí que é legal. Isso. Só que assim, a molécula dura uma semana. Então, você usar um pouquinho cada dia, vai se acumulando, uma hora você vai passar mal. Né? Não foi feito para usar assim.
Então, se você quiser o todo dia, vai usar o Saxenda, que é para usar todo dia. Entendi. Né? Então, são erros que a gente vê absurdos, né? E aí a pessoa passa mal lá, então queima um tratamento que poderia ser muito bom. Entendi. Então, tem que ter indicação médica, não é para todo mundo. E para quem tem é? que ter acompanhamento. Então, para o diabético sempre, é uma boa opção. E para a pessoa que tem um sobrepeso importante ou obesidade. E isso, populacionalmente, você divide pelo índice de massa corporal. Então, você não vai usar um Ozempic porque quer emagrecer 3 quilos, né? E é o que a gente mais vê, né? Vou tomar um Ozempiquinho aqui porque, beleza. Ou um Saxenda, ou agora Vioral. Então, assim, é um remédio muito bom. Mas tem que ser bem usado e indicado. Então, você vai indicar para quem precisa. Né? Então, tem um sobrepeso importante. Tanto que você vai nos Estados Unidos, eles perguntam por quê. Então, eles só vão vender para você se tiver um índice de massa corporal acima de X. Tá. Né? Não precisa ser obesidade, porque pode ser um sobrepeso que tenha comorbidades. Aí você também está podendo dar, né? Sim. E aqui não. Aqui não. Preciso perder 1,5 kg, porque eu tenho um casamento semana que vem, eu vou tomar. Então, isso é um problema. Então, o que eu vejo é um problema muito de prescrição. Eu acho que isso deveria ser só vendido com receita médica. Entendi, também acho. E efeitos colaterais podem acontecer, a gente vê na prática, né? Muita gente toma, passa mal, e aí às vezes queima o método. Aí começa a aparecer falsas notícias, né? Porque isso é mal, vai te dar câncer. E assim, e os estudos sérios, a gente vê o FDA, por exemplo, nos Estados Unidos liberou para criança, no Brasil também. Nossa. Então, para criança acima de 12 anos, pode usar. Aí, recentemente, se mostrou que uma dose até maior desse remédio, da canetinha, diminui risco de infarto em 20% a 30%. Então, entrou para os guidelines, pelas indicações da cardiologia. Nossa. Tem muito cardiologista prescrevendo, e muito bem, porque melhora colesterol, melhora a pressão, né? Diminui o risco de infarto. Então, você vê como ele pode ser muito útil, né? Então, o problema não está no remédio, está muitas vezes no mau uso dele. Sim. E é assim que eu vejo. Eu acho muito útil, prescrevo bastante na minha prática, mas a gente tem que ter experiência, mais uma vez, ler o que é sério, né? Separar o joio do trigo. Você está lendo alguma coisa, mas qual é a fonte que você está lendo aquilo? É alguma coisa científica? Não é? Está escrito aonde? Onde foi estudado isso, né? Então, em medicina, a gente não pode achar nada. A gente tem que se basear em evidências, né? É verdade. E aí sim você está fazendo a coisa certa. Tá certo, doutor. Que aula, né, Brasil? Que aula, né, gente? Hein, gente, equipe? Aquela equipe, né, que está comprometida com uma mudança de estilo de vida, que vai se apoiar nos 5 pilares do Dr. Filippo. Que coisa maravilhosa. Vai reconhecer firma no cartório, aquele documento? Doutor, vamos ter assinaturas aqui no final. Doutor, a gente está aqui concluindo nossa conversa. Tem algo que a gente não conversou e que você falou, puxa, eu preciso falar isso aqui, que eu tenho que deixar registrado essa coisa aqui. Olha, tem uma coisa que você falou que eu adorei. Eu não sabia. Esse negócio você falou do Ministério da Felicidade. Ministério da Felicidade. Achei bárbaro. Reino Unido, Japão, Nova Zelândia. Porque, puxa, se a gente pensar, qual que é a nossa grande obrigação nessa vida? Ser feliz. Cada um do seu jeito. Isso. E isso foi estudado. Esse é outro que eu acho que vale a pena assistir. Também um TED Talk, né? Que é esse estudo que foi feito em Harvard desde a época da guerra. Que ele começou lá e vem até hoje. Então, tem 80 anos. E foi mudando de diretor, né? Sim. Mas nunca interrompeu. Sim. E aí se avaliou, passou milhares e milhares de pessoas analisando tudo quanto é exame, estilo de vida, intervenção familiar. E foi ver... Então, qual que era o objetivo? Ver o que é mais importante na vida para você ter uma vida feliz e saudável, né? Conclusão do estudo. Não é você ter mais prestígio, não é ser mais conhecido, ter mais dinheiro. Não. Conclusão do estudo de Harvard, né? É a qualidade dos seus relacionamentos. É verdade. Então, a maneira como você se relaciona com você mesmo. É aquela tal de espiritualidade que a gente estava falando. Então, é ser feliz, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar. E eu diria que, parafraseando um pouquinho o Saint-Exupéry, né? Do Pequeno Príncipe, ele falou assim que o principal é invisível aos olhos. Né? Então é isso que a gente tem que buscar na gente.
É verdade, doutor. É verdade. Esse podcast, nosso objetivo com esse podcast é exatamente isso. Para que o bem-estar? Para que a gente possa ser feliz por mais tempo, né? Esse estudo, eu vi esse TED, é um estudo super interessante. Eu acho que só tem 60 pessoas vivas desde a época que eles estão fazendo. Acho que começou em 1932, é uma história assim. E a qualidade dos relacionamentos. Uhum. É que a hora que você falou do Ministério da Felicidade, eu lembrei disso. E você vê esses países de verdade evoluídos, como eles estão se preocupando com isso, Sim. voltando para trás. Sim. Né? Porque na medicina a tecnologia é fundamental, mas às vezes a gente olhar para frente, né, e evoluir é olhar para trás, atrás de antigos conceitos. Né? Então, acho que isso faz muito sentido. É verdade, é verdade. E é isso. Então, o que a gente quer, gente, que a gente possa ter bem-estar para ser feliz, né? Para encontrar, para ter esses relacionamentos, estar bem no trabalho. Então, depende a maioria das coisas aqui são simples de fazer. Uhum. São muito simples de fazer. A gente precisa realmente fazer. E, doutor, muito obrigada por esse reforço positivo que você trouxe para a gente. A gente fica muito grato e encorajados, sabe? Eu me sinto, pelo menos, encorajada a prestar mais atenção, a me dedicar mais e a fazer até sem querer, né? Que é o exercício. Fazer igual criança que às vezes tem que fazer o que o pai está falando porque é o melhor para ele. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o restante eu consigo atender, mas eu sinto que o exercício, que é, acho que o principal, talvez. Tudo é muito importante, né? Mas eu fico devendo. Mas vou pagar essa conta. Vou pagar essa conta. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Muito, muito obrigada mesmo por essa aula, por nos encorajar e... Que legal, que bom ter doutores didáticos, assim, que olham integralmente para as pessoas e que traduza para a gente o que a gente precisa fazer para ser melhor. Obrigado, viu? Eu que agradeço, porque eu adoro falar sobre isso. Uma delícia. E aqui agradeço a equipe toda, super simpática. O pessoal E todo mundo que vai ficar nos assistindo, né, durante todo esse tempo. Eu acho muito legal. Obrigado e estou à disposição. Ótimo, ótimo, bom saber. Gente, muito obrigada por estar aí com a gente até agora. A gente coloca de novo o QR Code aqui na tela para os contatos do Dr. Filipo. Aí todos aqueles links que você vai passar, a gente põe aqui na tela. Quem quiser, então, entrar em contato, pode clicar aqui, pôr o seu celular aí, tá bom? Quem curtiu, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha, faz tudo aquele servicinho que você já está acostumado e sabendo o que você precisa fazer para levar esse tipo de informação para frente e manter gente mais alegre, mais feliz perto da gente, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.